exatamente aqueles tipos de ansiedade que são tão fortes que paralisam, que imobilizam o sujeito. Um animal, quando se sente ameaçado, ele fica paralisado. Existe uma palavra na neurociência para definir essa situação. Chama-se freezing. É como se todas as emoções estivessem congeladas. E a pessoa não consegue tomar uma atitude, executar uma decisão, cumprir um determinado objetivo. Quando a ansiedade chega a esse nível, nós já temos um quadro de saúde mental chamado de transtorno de ansiedade, classificado pelo CID-10 e pelo DSM. A ansiedade, ela é produzida pelo sistema HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal. Na verdade, a ansiedade, ela é natural nos predadores. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ansiedade. Todos nós sofremos de ansiedade em algum nível. Ficamos ansiosos para que o tempo passe e cheguemos a uma formatura, consigamos um título universitário. Alguns ficam ansiosos para casar, alguns ficam ansiosos para atravessar a rua, alguns ficam ansiosos esperando um telefonema, alguns ficam ansiosos na expectativa de alguma coisa boa que pode acontecer na vida, e outros ansiosos na expectativa de que alguma coisa muito ruim venha acontecer com eles. A ansiedade é natural quando ela não paralisa a vida e não causa maiores transtornos para a pessoa. Como eu falei, existe ansiedade em vários níveis, mas existem transtornos de ansiedade. Existe crise de ansiedade generalizada. É bom lembrar que os homens estão no topo da escala dos predadores. A ansiedade é uma reação de alerta. Ela tem duas funções. Primeiro, se o inimigo é menor que nós atacamos o inimigo. Depois, se o inimigo é maior que nós fugimos. Quem dá essa reação de alerta, de fuga e de ataque são os mediadores químicos chamados de adrenalina e noradrenalina, geralmente secretados pela suprarrenal. Quando esses mediadores químicos são secretados, são jogados em quantidades imensas na corrente sanguínea, a pessoa fica em estado de alerta, ou ela ataca ou ela foge do inimigo. E quando o inimigo é introjetado e ele passa a existir de forma psicológica, não necessariamente de forma real, aí nós podemos dizer que a ansiedade é uma representação física do medo. Aquele estado de alerta que seria saudável diante de um inimigo para fugir ou para atacar, se instala de forma contínua, de forma presente e de forma avassaladora na mente e no sistema nervoso central do sujeito que sofre de ansiedade. A ansiedade começa a paralisar e ela começa a desenvolver crises de pânico. A pessoa começa a pensar que alguma coisa terrível pode lhe acontecer no minuto seguinte. Ainda não é a síndrome do pânico. A propósito, nós gravamos um vídeo sobre síndrome do pânico que está no YouTube, mas é apenas uma crise de ansiedade. É possível que a crise de ansiedade evolua para a síndrome do pânico. O tratamento para a crise de ansiedade deve considerar a existência desses mediadores químicos. Geralmente um bom neurologista ou um bom psiquiatra irão medicar com certeza os benzodiazepínicos, que são mediadores químicos próprios para baixar a ansiedade, diminuir o estado de alerta, mas também é necessário uma psicoterapia, porque uma crise de ansiedade generalizada duradoura, ela desenvolve uma sinapse, ela gera uma sinapse, cria um circuito neuronal. E a psicoterapia vai trabalhar exatamente para desmontar esse circuito neuronal ou criar novos circuitos e apontar novos caminhos. Além disso, hoje sabe-se que tanto a meditação quanto a atividade espiritual como a oração podem ser
ferramentas eficazes, coadjuvantes no tratamento da ansiedade. É recomendável ainda a prática de exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, com mais de 50 minutos ou 1 hora de cada vez. Nós pensamos sempre naquela frase de Jesus Cristo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas se a ansiedade chegou, bateu a sua porta e fez morada, procure ajuda. Você pode ganhar qualidade de vida com um tratamento para a ansiedade. A ansiedade hoje é tratável.